Ele foi em disparada, sem olhar para trás, pois aquela gargalhada que ele tinha ouvido estava mais alta e parecia estar vindo bem de trás dele. Quando ele já estava perto da recepção, as suas pernas não aguentaram e ele... Olá, pessoal! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois o canal precisa muito desse apoio de vocês. Então, vamos ao caso de hoje, que eu chamo de... O quarto proibido do hospital. Olá, meu nome é Álvaro e a seguinte história aconteceu em um grande e antigo hospital da cidade de São Paulo. E embora não tenha acontecido exatamente comigo, eu posso garantir que é um relato verídico. O fato que eu vou relatar a seguir aconteceu com um tio meu, o qual trabalhou no departamento de manutenção daquele hospital por alguns anos antes do ocorrido. Essa é a lembrança mais marcante que eu tenho da minha infância. A imagem do meu tio contando a história sobre o que aconteceu em uma certa noite lá no hospital e que acabou fazendo com que ele pedisse demissão do seu emprego. Isso foi tão marcante para ele que toda vez que nós conseguíamos convencê-lo a contar a história, e diga-se de passagem, era uma coisa bem rara, ele entrava em uma espécie de transe e a sua voz ficava monótona e sem emoção, como se fosse uma outra pessoa buscando nos cantos escuros da sua memória algo que foi trancado bem fundo, bem escondido, querendo que fosse esquecido. Depois de algum tempo, a minha tia até proibiu que ele contasse a história e tocasse novamente naquele assunto. Tudo começou quando meu tio foi contratado para trabalhar naquele hospital. Logo no início, ele notou que havia um quarto em particular na ala psiquiátrica que nunca era usado e que sempre tinha sua porta bem trancada. Toda vez que ele perguntava sobre o motivo daquela porta permanecer trancada para o seu supervisor ou para os seus colegas de trabalho, eles falavam que era para ele não se preocupar com aquilo e rapidamente mudavam de assunto. Às vezes, eles simplesmente ignoravam as perguntas que ele fazia. O tempo foi passando, até que certo dia, tarde da noite, meu tio estava trocando uma lâmpada no teto de um dos corredores, não muito longe daquele quarto trancado. Depois de ter colocado a lâmpada, ele começou a descer a escada e, de repente, a luz começou a piscar. Logo em seguida, ele sentiu uma queda brusca na temperatura e um estranho cheiro que tomou conta do corredor inteiro onde ele estava. Era como se fosse uma névoa invisível. Para pegar outra lâmpada nova, ele teria que passar em frente à porta daquele misterioso quarto que ficava no caminho por onde ele poderia chegar à área principal do hospital. Então ele foi caminhando, e aquele fedor piorando. Ainda um pouco longe, ele começou a ouvir um som vindo das proximidades do quarto, que ficava sempre trancado e que todos evitavam falar. No início, parecia que era alguém cantando, mas depois mudou para um estranho, triste e sombrio murmúrio. O que ele ouviu depois foi algo aterrorizante. Algo que o levou a uma inesperada mistura de emoções. Tristeza, raiva e medo se fundiam em um só sentimento. Mesmo não tendo se identificado, ele pôde ouvir claramente a voz inconfundível da sua já falecida avó. E a voz, de maneira frágil, mas familiar, dizia o seguinte: Reginaldo,
Me ajude, Reginaldo. Você é o único que pode me ajudar agora. Eu estou aqui. Rápido, Reginaldo. Por favor, me tira daqui depressa. Nesse momento, o sangue nas suas veias congelou. Ele ficou muito confuso e ficou pensando como aquilo poderia estar acontecendo. Pelo amor de Deus, ela estava morta há mais de 20 anos. E assim, meu tio começou a chorar, feito uma criança perdida. Por detrás dos pedidos de ajuda, com aquela voz da sua avó, ele podia ouvir o que se assemelhava a uma risada meio maligna que parecia ser guiada por um poder desconhecido. Então, ele, determinado a investigar o que estava do outro lado daquela porta, parou em frente a ela. Segurou sua maçaneta a fim de abri-la. Mas quando encostou nela, queimou seriamente a sua mão e ficou com uma cicatriz em formato de meia-lua. Em seguida, a maçaneta começou a girar sozinha, vagarosamente. E depois, a porta toda começou a chacoalhar com muita intensidade. Alguém ou alguma coisa que encontrava-se do outro lado estava tentando sair e começou a bater e a chutar a porta violentamente. Ele saiu daquele lugar correndo o mais rápido que podia. Ele foi em disparada, sem olhar para trás, pois aquela gargalhada que ele tinha ouvido estava mais alta e parecia estar vindo bem de trás dele. Quando ele já estava perto da recepção, as suas pernas não aguentaram e ele caiu no chão, inconsciente. Quando meu tio recobrou a consciência, todos estavam ao redor dele, perguntando o que tinha acontecido. Enquanto uma enfermeira cuidava da sua mão queimada, ele contou tudo o que havia se passado. Para verificar o que poderia ter acontecido, foi preciso 2 faxineiros que foram até a frente daquele quarto misterioso para analisar a situação, pois ninguém queria ir sozinho. Quando voltaram, um deles tirou seu crachá, colocou na mesa, pegou seu casaco e disse: "Eu me demito." Depois saiu calmamente pela porta. O outro faxineiro falou que não viu nada fora do normal. Disse que a escada ainda estava no corredor, como o meu tio realmente a tinha deixado, e que a lâmpada agora estava funcionando perfeitamente. Algumas noites depois, o faxineiro que tinha se demitido ligou para o meu tio e falou que ele tinha tido uma experiência parecida quando foi averiguar o quarto. Só que a voz que ele ouviu era do seu irmão, que também já tinha falecido há vários anos, e que essa voz também vinha de dentro do quarto, e que ele tinha sentido as mesmas estranhas e confusas emoções. Depois de ter ouvido isso, o meu tio decidiu que iria se demitir também. Quando ele falou das suas intenções para o seu supervisor, ele foi logo despedido, como ele queria mesmo, mas foi avisado para nunca contar aquela história para ninguém. O meu tio morreu depois de um bom tempo, de causas naturais, e já bem velhinho. E uma coisa que me deixa intrigado é que a sua história é idêntica a alguns filmes que contam fatos sobre possessão demoníaca. Teria alguma espécie de demônio trancado naquele quarto, o qual saberia como afetar emocionalmente as pessoas que se aproximavam dele? Ou haveria outra explicação? Eu agradeceria muito se você deixasse a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Obrigado.